Ok, vamos começar. Bom, semana passada a gente começou a falar do totalitarismo. Falei para vocês que é parte do capítulo que trata do período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nós falamos da crise de 29 e agora a gente está falando dos regimes totalitários, né? Quando a gente fala de totalitarismo, eu disse para vocês que são formas de governos ditatoriais, né? Onde o governo tem praticamente todo o poder nas suas mãos, geralmente sob a figura de um líder que é o ditador, né? O grande líder da nação. O Duce na Itália, por exemplo, do Mussolini, ou Führer da Alemanha, e assim vai. Tá? Cada um desses líderes, eles são exaltados acima de todas as outras pessoas, e uma das palavras-chave dessas formas de governo foi a questão da obediência. Eu acho que é a palavra-chave e tal. A gente pode dizer que foram ditaduras que foram implantadas durante a década de 30 e 40, né? Também não significa dizer que toda ditadura é fascista, toda ditadura é nazista, né? Mas, sim, uma das características comuns dos regimes totalitários é essa ideia da ausência da própria liberdade, figura de autoridade concentrada no governo. A gente falou que esses líderes, eles ganharam poder porque eles foram apoiados e que a elite foi um ponto-chave nesse processo de apoio para que eles consigam chegar no poder. A gente falou que esses líderes, eles não chegam no poder simplesmente num contexto tranquilo, eles chegam num contexto ruim. Eu disse para vocês que ninguém quer perder sua liberdade, uma coisa essencial do ser humano, né? Mas que às vezes você pode entregar a sua liberdade quando você tem algo a perder, outra, como a sua vida, por exemplo, né? E você acaba ficando numa situação realmente muito ruim, e o resultado de tudo isso pode ser que você acabe aceitando a ajuda de alguém que você nunca aceitaria. A gente falou da questão do desespero das pessoas, que dependendo do contexto em que você está numa situação de vítima, né? E aí o teu desespero é tão grande que qualquer pessoa que aparece estendendo a mão, você muitas vezes aceita. E podemos dizer que as mãos foram estendidas por Hitler e Mussolini e foi aceita por causa principalmente do desespero do contexto. Que desespero seria esse? O mundo depois da Primeira Guerra Mundial, né? A Alemanha ferrada economicamente, destruída, humilhada com o Tratado de Versalhes, né? Praticamente a Alemanha perdeu território né? E a gente falou semana passada sobre isso. Isso acabou alimentando, tanto na Alemanha como em outros países ferrados da guerra, um sentimento muito forte nacionalista, principalmente um desejo de vingança pelos que eles sofreram na guerra e que foram principalmente abandonados, né? A situação econômica muito ruim, crise econômica para todo lado, e para piorar, no final da década de 20, os Estados Unidos entram em crise e o mundo cai. Bom, mas só que a Europa estava começando a se reerguer, estava vivendo uma certa tranquilidade e de repente veio uma profunda crise. Miséria, fome espalharam, desemprego, tudo isso acabou então dando força para os movimentos de cunho socialista. Os membros começaram a crescer e eles já estavam planejando para dar um golpe. E exatamente o medo desse movimento de esquerda acaba levando então a elite a apoiar movimentos que se opõem ao comunismo. Naquele tempo, o fascismo, por exemplo, e o nazismo foram vistos pela elite como destaques. E aí a elite acaba apoiando, e esse apoio foi, digamos assim, o ponto de sucesso de todos esses movimentos. Beleza? A gente falou também que uma frase que resume foi a frase do Mussolini, né? Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Resumindo, todo o poder para o Estado. Toda a solução dos problemas está dando poder para o Estado. A gente falou que a palavra de ordem é obediência. Todos esses sistemas, eles são opostos à democracia. A gente vai ver
pensamento deles, e a questão que eles são totalmente opostos à liberdade. Significa dizer que eles são antiliberais de cara. Beleza? Em todos esses sistemas você tem uma figura do governo e a figura do líder representativamente, o ditador, né? Que passa a ser a cara da nação. Tranquilo? Beleza? Vamos para frente. Falamos sobre as características gerais, né? Governo centralizado, todo poder na mão do governo, um governo que não permitia que se falasse nada contrário a ele, por isso que os meios de comunicação eram censurados. O líder era babado, era tido praticamente como uma divindade, né? Toda a propaganda era direcionada para o favorecimento do governo. Essa propaganda era fora de casa, as escolas também eram direcionadas para fazer propaganda do governo. Nesses países somente existia um único partido, no caso da Alemanha o nazista, no caso da Itália o fascista, né? E assim vai, tá? A gente trabalhou esse quadro na semana passada. E eu não sei, a gente começou a falar um pouquinho sobre a própria filosofia defendida tanto pelo fascismo quanto pelo nazismo. A gente já vai ver a diferença aí, não é tão grande a diferença entre o fascismo e o nazismo. Nesses regimes, o que vale é o mais forte, é uma lei que eles entendem que é a lei natural da própria, né? No caso, você encontra na própria natureza isso, em que a ênfase, na verdade, é que o mais forte sobrepõe o mais fraco. Às vezes para dominá-lo, às vezes para eliminá-lo, o que seria, na verdade, uma lei natural. Nesses sistemas de governo, o líder ele é visto como a cabeça e o resto da nação como o corpo. Então, eles entendiam que o líder tem que pensar, tem que ver, e o corpo só tem que obedecer. Ou seja, as pessoas elas eram ensinadas a obedecer acima de todas as coisas. Você não precisa pensar, porque quem pensa é o governo para você. Você só tem que aceitar aquilo que o governo diz, mesmo que você não entenda. Não tem nenhum problema em relação a isso. Tá? Nessas formas de governo, todo o pensamento do líder, que a gente pode chamar de ideologia, isso é implantado em todas as esferas da vida, na escola, no trabalho, na arte toda. A gente, inclusive, vai ver um trecho de filme, se der tempo hoje, exatamente de um filme produzido pelo governo, que é um filme de propaganda do governo, trazendo toda aquela ideologia dentro dessas produções. Os artistas, inclusive, que se opunham a esse ponto de vista, eles eram violentamente perseguidos. Então, até a arte tinha que ser engajada para fazer propaganda do governo. Beleza? Era tudo para falar. Engraçado que você consegue perceber essa noção da ideologia do governo sendo implantada e tal, isso a gente vê em praticamente quase todas as ditaduras, né? Geralmente, nessas sociedades, os homens são divididos em dois grupos, capazes e incapazes. Os capazes, muitas vezes, são aqueles que obedecem e trabalham para o bem-estar do governo. Os incapazes são aqueles que não querem aceitar isso, ou são presos e eliminados, ou são expulsos da nação. No caso, o Hitler ele vai levar para um nível mais alto, ele vai interpretar que os capazes são os de origem racial ariana, e os que não são, são exatamente os outros, né? E esses daí ou são escravizados pelos capazes ou são eliminados por eles. A gente vai ver que ele optou pelas duas coisas. Para eles, compaixão é uma coisa que não existe na natureza. Na natureza, os mais fracos vencem os mais fortes vencem os mais fracos. Eles não devem ajudar, eles devem simplesmente contribuir para que a coisa natural aconteça. Ou seja, não tenha pena do seu inimigo, usando uma palavra mais simples, né? Se tiver que eliminar ele, elimine. Tá tudo bem, porque isso é uma coisa natural, isso é uma coisa da vida. Para eles, não importa se for necessário para essa lei de dominação ser aplicada, ninguém pode ir contra ela.
O direito de dominação de um sobre o outro, do forte sobre o fraco, é uma lei natural, acima da lei, independente de Deus, dos homens, tá? É uma coisa totalmente sem nenhum problema de ser praticado. Em todos esses locais era muito incentivada a questão da própria violência, né? A gente vê de outra forma, hoje, por exemplo, nosso pacifismo, se a gente tem duas pessoas brigando na escola, por exemplo, dois alunos, a gente corre para tentar aplacar isso e até reprimir os dois, né? Esse gesto de resolver as coisas utilizando a violência. Se fosse na Alemanha nazista ou fascista, a pessoa que vencesse a briga seria exaltada, glorificada, e a pessoa que perdeu ia ficar ali como um status daquilo que você não deve ser, um perdedor. Mais ou menos essa ideia geral. Né? Ok? A gente falou, enfim, frases principais deixadas por eles, eu acredito que foi a última parte da semana. Duas frases eu vou colocar aqui como ilustração. Olha a frase de Mussolini: somente obedecendo, somente tendo o orgulho humilde, mais sagrado de obedecer, é que se conquista então o direito de comandar. Olha aí a obediência, né? Olha o Hitler aqui incentivando a guerra. Na guerra eterna a humanidade se torna grande, na paz eterna a humanidade se arruinaria. Tá aí ó, o militarismo, né? A ideia de que a guerra faz o homem grande, de que a guerra é uma coisa natural da vida, né? E a paz é uma coisa estranha, né? É uma coisa que a gente não deveria nem incentivar, ok? Tranquilo? Então, eis a nossa revisão da semana passada. O Ellison está falando alguma coisa. Tem um animal que é assim, né? É, assim, na verdade, eles estavam se baseando nos princípios extraídos do darwinismo social, que Darwin observou a natureza e percebeu essas coisas, né? Então, eles estão tomando isso dizendo, bom, se isso é natural, se eu estou vendo na natureza, então o certo é isso, não o que as pessoas estão tentando fazer. O que eles queriam dizer é que as pessoas estão querendo levar as outras a viver de uma forma antinatural. E para os nazistas, natural é o forte dominar o fraco, é não mostrar compaixão para com o inimigo, a utilização da violência para resolver os problemas entre os outros seres do planeta, muitas vezes não tem conversa, tem mordida, né? Tem violência mesmo, e que para eles é uma coisa que é natural, você encontra e tal. Na semana passada acho que alguém falou que é um absurdo eles estarem se comparando com seres irracionais, né? Foi exatamente da turma de vocês. Mas os nazistas, se ouvissem isso, eles diriam que possivelmente você está usando o que como referência, né? Para dizer que isso nos torna melhores do que eles, entendeu? Se os homens, durante toda a história, eles sempre usaram a guerra como uma forma de conseguir o que eles queriam. E que poucas coisas foram conquistadas pela paz. Eles poderiam alegar essas coisas, né? Sempre você vai ter um contra-argumento, né? Em todas essas falas, né? Você falar hoje com neonazistas, eles certamente vão ter várias respostas para as nossas indagações, né? Mas eu não vou entrar muito em detalhes, porque o nosso tempo não colabora, a gente já está bem em cima, né? Então vou dar uma corridinha aqui, tranquilo? Pronto. Isso a gente terminou da semana passada. Aí vem aquela pergunta para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Essa é a oportunidade. Vou passar para frente. Beleza? Eu vou entender o silêncio de vocês como. Beleza, estou entendendo. Tranquilo? Vamos para frente? Beleza, então. Só esse microfone aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Tranquilo, né? Vamos para frente. Vamos agora trabalhar os dois grandes destaques desse período, que foi a Alemanha e a Itália. Aí você pode perguntar, calma, não teve outros? Teve. Mas o nosso foco são os dois países que têm um grande peso para o início da Segunda Guerra Mundial, Alemanha e Itália. Das duas, a Alemanha tem, sem dúvida nenhuma, o maior peso. A gente vai primeiro entender como é que estava a situação desses dois países, depois a gente vai trabalhar de forma específica a implantação
do totalitarismo em cada um desses países, beleza? A gente vai começar com a Itália, que foi a primeira mesmo, depois a gente trabalha a Alemanha, tranquilo? Vamos trabalhar então agora o contexto geral bem rapidinho. Bom, a gente já falou isso no início, tá? Esses países estavam muito ferrados, economicamente falando. A Alemanha perdeu, estava injustiçada. Esses países, assim, você tinha uma questão da desvalorização monetária, cada vez mais o dinheiro valia menos. É quase uma situação semelhante à Venezuela, na Alemanha. O cara ia comprar um quilo de carne, tinha que deixar milhões da moeda local para você comprar. Uma inflação absurda a cada momento. O desemprego, que normal é 10%, ruim é 20%, 40% é praticamente o inferno, né? E aí você vê uma inflação, um desemprego, desculpa, que passava dos 40%. Ou seja, quase a metade da população ativa estava desempregada. Isso é caótico, cara. Você pensar numa situação dessa hoje é um inferno, praticamente, né? Mas esses países estavam vivenciando isso. Trabalhadores insatisfeitos vão para as ruas e fazem greve. Pessoas desempregadas muitas vezes se revoltam com a situação que eles estão vivendo. Toda essa situação ruim alimentou aquele movimento que a gente falou no início da aula, que é exatamente os movimentos de esquerda, que começam a ganhar força e isso acaba deixando a elite apavorada. Tudo isso, então, contribuiu para a preparação para a implantação do fascismo da Itália e no nazismo na Alemanha. Vamos começar com a Itália, que foi realmente a primeira. Muita gente acha que é o nazismo que começou, não foi. O fascismo, podemos dizer para vocês que foi o modelo. Depois dele, todos os outros acabam seguindo por causa do sucesso na Itália. Itália terminou a guerra do lado dos vencedores, mas não estava recebendo nada daquilo que os vencedores se comprometeram a entregar para ela. Ou seja, ela estava vivendo como uma perdedora. E isso criou um clima de revolta na Itália muito grande. E aí aparece um jovenzinho, Mussolini. Mussolini veio de uma família humilde, foi um cara aí que incrivelmente ele teve uma experiência no partido de esquerda. Mussolini na juventude ele era um comunista de carteirinha, né? Mas aí ele começou a ter umas desavenças aí com a liderança da esquerda, acabou abandonando, iniciou a Primeira Guerra Mundial, ele participou, a guerra mudou ele, sei lá, ou revelou ele. Sei que ele voltou da guerra como herói, né? Não teve uma grande participação. Voltou com uma mensagem bem forte, bem agressiva, né? A mensagem que Mussolini trazia era uma mensagem diferente. Enquanto os políticos da época davam ênfase em promessas, né? Mussolini dava ênfase na ação, em fazer as coisas. Ele queria não ter uma mensagem de promessa, mas de cumprimento. Isso acabou atraindo muita gente. O cara falava de que precisavam fazer reformas, mas para fazer essas reformas era preciso um governo com mais poder, se possível um governo todo poderoso. Acreditava que tinha que combater os dois maus assim da sociedade da época, que era a corrupção, isso é um fato, a corrupção é ruim mesmo, e o comunismo que estava crescendo. E aí, com essa atitude dele, ele acaba chamando a atenção da elite da época, que acha maravilhoso tendo um partido desse. Os fascistas eram bem agressivos. O próprio Mussolini, ele era muito ligado à questão de resolver as coisas no braço, né? Vou usar até essa expressão. E aí ele no final acaba implantando aí um partido que prega a questão do uso da violência, caso seja necessário, para eles conseguir o que eles querem, né? Muita gente desesperada na época entrou. Pra vocês terem ideia, o partido iniciou, poucas pessoas, em pouco tempo já tinha 10 mil, em menos de 2 anos já tinha 300 mil pessoas, já estava passando, na verdade, 300 mil. E aí o Mussolini era alguém que realmente queria poder político, ele não se contentava em ser apenas um partido, ele queria estar no governo. Para estar no governo, ele precisava que colocassem ele, né?
E aí ele começou a trabalhar, né? O primeiro trabalho é conseguir parceria, né? Você nunca vai conseguir as suas coisas sem ajuda, né? Então, o primeiro apoio que eles conseguiram foi o apoio da elite. Eles se comprometeram a lutar contra os comunistas, e isso acabou dando a força da elite, né, para eles. Eles começaram a promover ações violentas pelo país. Todas as pessoas que se opunham a eles sofriam ataques, muitas vezes violentos e até mortais. E ele decidiu, então, junto com os lideranças do partido, meio que se mostrar, dizer assim, olha, vamos mostrar para o rei Vitório a nossa força. E aí eles fizeram uma marcha, foi chamada de a Marcha sobre Roma, mais de 300 mil pessoas, aquilo assustou o governo. O governo disse, vixe, o negócio é mais forte do que eu tinha imaginado. O governo ficou com medo de sofrer um golpe por esse movimento. Então, eles decidiram então que ia dar um cargo para o governo, para Mussolini, mas não um simples cargo. O cara virou o primeiro-ministro, que é praticamente aquele que governa a nação. Aí o Mussolini, claro, não estava satisfeito, porque ele não queria só ser esse líder, ele queria ter todo mundo lá dentro do partido fascista. Para isso, então, ele começou a utilizar as eleições como uma ferramenta para colocar os fascistas no poder. Vai utilizar meios fraudulentos para colocar essas pessoas no poder. A gente vai ter casos de pessoas que vão ser ameaçadas de morte para votar nos candidatos fascistas. A gente vai ter roubo de urnas, a troca das cédulas e todo tipo de coisa utilizada. Eles vão até conseguir o que eles queriam, né? Mas a gente vai ter pessoas denunciando. Tem um deputado, que agora esqueci o nome dele, que o cara denunciou, só que depois ele morreu. Eles resolviam assim, qualquer pessoa que se opunha a eles era tacitamente, às vezes era espancada até a morte, outras vezes sofria um atentado, né? Eles usavam diversas ferramentas aí. Se o cara era político também, criticasse eles, eles faziam de tudo para caçar o mandato daquele político, mandar ele embora do país, ou prender ele, torturar, matar, e assim vai. Os caras eram bem da pesada mesmo. Os partidos políticos eles foram extintos, só podia existir um partido fascista, e também foi na Alemanha do mesmo jeito, só o partido nazista. Para ele garantir eliminar de forma mais eficiente a oposição, foi criada uma polícia secreta. Polícia secreta que era usada exatamente para perceber as ameaças e antecipar isso para que o governo não seja pego de surpresa. Promoveu algumas ações na economia, obras públicas que favoreceu principalmente a elite, que era aqueles que apoiavam eles, né? Os próprios trabalhadores tiveram seus salários reduzidos e os sindicatos que surgiram para proteger os trabalhadores foram invadidos e destituídos. Os líderes foram tirados e praticamente os sindicatos deixaram de existir. Não tinha mais um meio de proteger os trabalhadores durante esse período. E praticamente quase toda a verba, uma boa parte da verba foi direcionada para fazer propaganda a favor do governo. Essa propaganda estava em todos os cantos, em festa, na arte, em todos os cantos, como acontecia na Alemanha, aconteceu também, principalmente quando começou lá, né? E aí vai. Então, deu certo? Deu certo. Inclusive, os próprios nazistas, eles olhavam o fascismo, admiravam. O próprio Hitler admirava Mussolini. Tanto que a gente tem um registro aí, algumas cartas deixadas, aliás, o diário do Mussolini, em que ele conta que quando encontrou com Hitler, viu até lágrimas no rosto de Hitler, né? Aí você percebe que Hitler olhava para ele como se ele fosse um ídolo e não deixava de ser verdade, né? Beleza? Nós temos uma imagem de Mussolini, né? Dos fascistas, né? Beleza? Que nós já temos ele como líder da nação, né? Fazendo seus discursos inflamados, né? Os seus gestos fortes. Aqui ele diante da multidão. E algumas ideias que, inclusive, algumas a gente já trabalhou, mas a gente pode comentar bem rápido, né?
a ideia que a gente chama de corporativismo, né? A ideia de que o que mais vale é a nação do que o indivíduo. A gente tem uma marca hoje de uma valorização do indivíduo antes do coletivo, né? Na época era o contrário. É aquela ideia que eu falei naquele momento que eu falei da ideia do corpo, né? Eles enxergavam o corpo, né? Então é mais ou menos essa ideia. A nação, para ser forte, é uma nação unida, não pode ter luta entre eles. Por isso que o governo vai eliminar qualquer tipo de oposição que possa atrapalhar. Todas as pessoas devem submeter à vontade do governo. Eles acreditavam, e principalmente lá na Itália, eles se viam como herdeiros dos antigos romanos, que foram vistos como grandes conquistadores e realmente montaram o maior império da antiguidade, como vocês estudaram durante o primeiro ano de vocês, isso é fato. E eles acreditavam que eles eram herdeiros, né, deles. Por isso, eles deveriam seguir o mesmo caminho deles. E a guerra seria algo inevitável. Claramente, você via dois ódios, né, contra as democracias que prezam pela liberdade e a questão do próprio comunismo. Beleza? Mussolini estava no poder, mas também ele tinha que ter o apoio dos conservadores. E aí ele faz um acordo com o Papa Pio XI na época, né? Tinha um problema aí que já estava se desenrolando há um bom tempo, um desentendimento entre o Papa e o governo italiano. Ele resolveu então subornar o Papa para conseguir o seu apoio, né? E aí nasceu o Tratado de Latrão. Por esse tratado, o Papa recebeu um estado só dele, que é o Estado do Vaticano, que é mais ou menos isso aqui, considerado o menor estado do mundo, né, praticamente, e ganhou uma indenização de 2 bilhões de libras esterlinas, além do governo considerar o catolicismo como a religião oficial do Estado. Então, Mussolini era bem conservador, né? Ele queria, na verdade, que os conservadores ficassem com ele, né? A gente tem algumas imagens aqui também, ó, ele à frente, né, como grande líder, né? A babação em cima dele, ó, tá aí uma festa, e a questão da organização das pessoas com a letra M de Mussolini. Aqui nós temos o cumprimento, que era comum quando se passava Mussolini. Aqui a gente está vendo aquela questão da ordem, das marchas, né, para mostrar a ordem, né, e a força. E aqui seria o uniforme inicial dos fascistas, né, que era, eles eram inclusive chamados de os camisas negras, né? Beleza? Tranquilo. Isso aqui seria o Papa Pio XI, né, que negociou aí, aceitou o suborno do governo. Né? E aqui seria o Mussolini e do lado dele o Hitler, né? Os dois foram grandes parceiros durante esse período. Aí a gente chega na Alemanha, né? A situação da Alemanha é ruim. Aí Hitler, que era um herói de guerra, ele era austríaco, mas lutou do lado do exército alemão. E aí ele acabou voltando como herói de guerra. Quando chegou, tinha um partidozinho que era bem fraquinho. Quando ele assumiu, que o cara morreu, o partido foi fortalecido por ele, né? Tudo que o Mussolini defendia, ele defendia com dois destaques, né, diferentes. Ele defendia um ideal racista de que existiam raças superiores e que a raça mais superior entre todas era a raça de origem ariana e que os alemães eram um povo que vinham dos arianos e todos os outros eram inferiores. Entre as raças mais inferiores seriam os judeus, né? Então os caras fizeram de tudo para perseguir os judeus. É o que a gente chama de antissemitismo. Quando ele chegou no poder, né, tá adiantando aqui, ele fez todo tipo de propaganda contra os judeus, né? Aqui é como se fosse uma imagem de um livro infantil da época. Você vê as crianças brincando, zombando de judeus que foram expulsos da escola. Era muito comum na época também os judeus serem classificados, né, separados. Aqui a gente tem uma loja que foi colocada a Estrela de Davi, provavelmente uma placa falando que aqui é uma loja judia. Então as pessoas tinham que tomar cuidado para entrar aqui, né? Propaganda pesada, antissemita, né?
aqui, ó, apontando o dedão para o judeu, né? Você é culpado, aqui, ó, Jude, ó, tá aqui o símbolo judeu, né? Aqui é um documentário, você vê como é que o judeu ele foi desenhado na capa dele, ó, ó como é um ser horrendo, né? Deformado e tal. Eles queriam passar essa ideia de que ele é grotesco, né? Ou também quando você coloca todos os problemas e bota só um culpado, né? Aqui o judeu ele está representado pela serpente, a gente consegue ver a estrela de Davi aqui, ó, e a gente vê que a serpente que é venenosa, né? É mortal, ela só pode ser morta pelos nazistas, né? E aqui, pequenininhos, são as culpas, desemprego, fome, miséria, tudo aqui está nas costas dos judeus. Estão culpados de tudo que aconteceu. E aqui o próprio nazismo, a bandeira nazista e daí vai. Beleza? Tranquilo. Década de 20, a gente vai só fechar aqui. Década de 20, Hitler tenta dar um golpe para chegar no poder. Não foi bem sucedido. Foi em 1923. O cara foi preso. Na prisão, o cara começou a organizar os pensamentos dele, escreveu um livro que virou a obra-prima do nazismo, que é A Minha Luta. O livro foi publicado e virou um best-seller. Rapaz, Hitler ficou famoso demais. E aí isso acabou pressionando as autoridades para soltar ele, porque ia ter problema, né? O cara foi solto e aí os nazistas, já com grande fama que estavam no país, foram ganhando cadeiras, né, no parlamento e também tinham recebido apoio da elite, como Mussolini recebeu. Tudo isso, então, possibilitou a ascensão de Hitler. Claro que Hitler queria um cargo no governo. Estou pulando aqui para a gente não demorar muito. Ele queria um cargo no governo, né? E aí começou a pressão da elite, pressão dos militares da nação, que também viam com muito bons olhos. Começaram a pressionar o governo, que acabou concedendo o cargo máximo, né? Que foi primeiro-ministro. Aliás, o máximo era presidente, né? Mas quem tinha poder de comando da nação era o primeiro-ministro, né? Era o chanceler. Aí ele se tornou o primeiro-ministro, começou a fazer aquele trabalho, né, como Mussolini, de colocar os, os nazistas no poder, tentou causar um pânico geral para culpar os comunistas, mandou incendiar o parlamento, mas botou a culpa nos comunistas. Aí encontrou o pretexto para poder perseguir eles, né? Pouco tempo depois, o presidente morreu, e aí Hitler acumulou as duas funções, né? Virou primeiro-ministro e presidente. Ou seja, nasceu o que a gente chama tradicionalmente de o Führer, ou o condutor e o guia da nação. Aí, a partir daí, pessoal, começa a ditadura nazista, né? Vou já terminar. Do mesmo jeito que o Mussolini, praticamente os sindicatos foram esvaziados, partidos eliminados, comunistas perseguidos, polícia secreta criada, investigando tudo e todos, e começou uma forte perseguição a qualquer opositor do nazismo. Entre eles, a gente pode apontar aí os artistas, cientistas, principalmente ligados à ascendência judaica, né? Freud, a Einstein, né? Daí vai, Karl Marx, toda essa galerinha aí. Começou uma festa para eliminar tudo isso. Aí começou exatamente a queima de todas as obras desses nomes tidos como perigosos. Aí até o tema tratado naquele filme A Menina que Roubava Livros, né? Trata exatamente desse período aqui que a gente está falando. Fogueirinha, beleza? E não só isso, o pobre dos judeus, para a gente concluir a aula, os pobres sofreram pra caramba. Foram proibidos de se relacionar com alemães, não podiam, um judeu não podia namorar um alemão, uma alemã, né? Podia casar, relações sexuais impensável. Eu lembro só de um exemplo da época, que é o caso de dois jovens que estavam tendo relações sexuais escondidos num canto, foram denunciados, a polícia chegou,
polícia olhou para o órgão genital do rapaz, viu que ele estava circuncidado, entenderam que ele é judeu, o cara já foi executado na mesma hora. A menina foi humilhada, né? Ela botaram uma placa no peito da menina, dizendo que ela era uma prostituta, porque tinha se entregado para um judeu, arrastaram a menina pelos cabelos nas ruas, cuspindo nela, chutando ela. Daí você sente mais ou menos o clima da época, como era, em relação à questão do antissemitismo, que realmente foi muito forte. A economia deu uma melhorada, a gente vai terminar aqui nessa parte. A economia deu realmente uma melhorada, o poder praticamente foi entregue nas mãos da elite, que tinha apoiado, e praticamente a economia vai se voltar para se preparar para a guerra, porque o sonho de Hitler vai ser dominar territórios, e isso vai acabar gerando a Segunda Guerra Mundial. Imagens da época, né? Hitler, né? Com a multidão eufórica, com a presença dele, né? Ele entre seus soldados, a juventude babadora de Hitler, né? Aquele entre os jovens, olha aí a admiração ao sorriso do garoto, né? Ter Hitler ali, ele praticamente era um popstar, né, cara? Um negócio assim bem. Outra imagem, aqui é o Congresso, né? Que o símbolo máximo, que era o símbolo da águia, né? A ideia de que eles estavam acima de todos os outros, né? A suástica, que significa a soma de todas as forças. Imagem de Hitler, as grandes passeatas que aconteciam nas ruas, né? Que falavam da glória da nação. Hitler, seu discurso com as multidões super organizadas. Propaganda nazista, né? Hitler como líder da nação, iluminado pelos céus, né? Pelos céus dos céus e novamente a figura da águia, né? De superioridade. E ele como aquele que cuida da geração, né? Da próxima geração, e assim vai. A gente para mais ou menos aqui. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Eu vou então interromper a gravação.